Olá a todos, vamos começar mais uma aula da nossa disciplina de Física. Agora, nessa aula, nós vamos tratar sobre análise gráfica dos movimentos, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Espero que vocês estejam bastante familiarizados com os gráficos lá da matemática, no eixo Y e X. Bom, a motivação para a nossa aula é que a, a aplicação de posicionamento do GPS, tá, o Global Position System, basicamente usa esses princípios. Ele vai, a partir de satélites geoestacionários, ele vai pegar a localização, as coordenadas, né, geográficas do objeto em função do tempo, e aí você vai fazer, então, como que evolui o sistema. Então, a utilização de gráficos ajuda bastante a humanidade, a tecnologia, em várias aplicações, tá? Em meteorologia, por exemplo, e coisas assim. Bom, vamos começar a nossa análise, então, gráfica, analisando o caso mais simples, do MRU, tá? Então, nós vimos lá que a equação do movimento, da posição em função do tempo, é uma função linear, né? Do sorvete, S, posição é igual à posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Se nós fizermos um gráfico, como é uma equação linear, então ela vai ser uma reta, tá? Só que aqui nós temos duas peculiaridades. Se a velocidade for positiva, né, o movimento vai ser progressivo, eu vou ter uma reta com inclinação para cima, tá? E se for negativo a velocidade, o movimento vai ser retrógrado e eu vou ter uma reta com inclinação para baixo, tá? O detalhe principal é, vocês têm que bater o olho nesses gráficos e já saber que tipo de movimento. Então, se for uma reta no espaço em função do tempo, se for uma reta, vai ser um movimento retilíneo uniforme. E, em especial, esse ponto onde cruza o eixo Y, né, o eixo de posições, vai ser, então, a posição inicial. E aí, se eu quiser saber a velocidade, então eu meço a inclinação dessa reta, e lá da matemática vocês vão lembrar que eu pego como se fosse o ângulo aqui dessa reta em função de uma reta paralela ao eixo X, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar dois pontos, quaisquer do gráfico, faço a subtração ΔS sobre ΔT, e aí eu vou ter então o valor de velocidade, ok? Então, somente por esse gráfico eu consigo então saber a posição inicial, calcular a velocidade e construir minha função horária da posição. Mas como que fica então para o MRU o gráfico da velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo? Bom, nós vimos que no MRU a velocidade é constante, então lá na matemática vocês vão ver que um valor constante vai ser representado por uma reta paralela ao eixo X, tá? Então, se a velocidade for positiva, movimento progressivo, ela vai estar localizada nos pontos positivos de V. Se o movimento for retrógrado, vai estar localizado nos pontos negativos. E sempre uma reta paralela. E veja, se eu quiser desse gráfico calcular a variação de espaço, simplesmente eu pego dois pontos considerados, né, como traçar duas retas perpendiculares aqui e calcular a área. Então, vai ser um quadrado ou um retângulo. Então, basicamente, o ΔS eu calculo desses gráficos aqui, simplesmente calculando a área, tá? Então, eu pego dois pontos de tempo aqui e calculo a área embaixo da curva, ok? E aí eu calculo ΔS. Com relação à aceleração, então a aceleração em função do tempo, no MRU a aceleração é nula, então eu só vou ter um valor aqui, uma reta bem na origem aqui, tá? Então não vou conseguir tirar nenhum tipo de informação aqui, tá? Agora vamos para o MRUV, que as coisas ficam um pouco mais interessantes. Vamos começar com o gráfico da aceleração. Aceleração em função do tempo. Como a gente viu no MRUV, a aceleração é constante, então o gráfico vai ser aquela reta horizontal. Tá? Então, se o movimento for acelerado, a aceleração é positiva, ele vai estar localizado nos valores positivos de A, tá? E se for retardado, vai estar localizado nos valores negativos de A. Tá? Sempre vai ser uma reta horizontal sem inclinação, porque é um valor constante. E aí, da mesma forma, se eu quiser saber a variação de velocidade, é a reta abaixo da curva, tá? Então, eu pego dois pontos considerados aqui e calculo a área
desse retângulo quadrado que formar. Tá? E a partir disso, então, eu consigo calcular o ΔV. Bom, com relação ao gráfico de velocidade em função do tempo, a gente viu que a fórmula de velocidade é uma equação linear, tá? No MR e o V. Então, isso a gente vai voltar a ter aquela reta inclinada. Então, se vocês virem, então, uma inclinação para cima, vai ser um movimento acelerado, tá? Mas veja que interessante. Essa região aqui, onde você tem bem o cruzamento com o eixo de V, é a velocidade inicial, que eu tenho tempo inicial, velocidade inicial. Nessa região aqui, neste regime, eu vou ter um movimento onde a velocidade está aumentando com o tempo, ou seja, o movimento da partícula vai ser acelerado e progressivo. Só que nessa região aqui, a velocidade, né, o tempo está correndo nesse sentido, então a velocidade ela está diminuindo de módulo com o tempo, ou seja, eu vou ter um movimento retardado retrógrado, tá? Então é importante você notar essas diferenças. Bom, e aí eu tenho também outro extremo quando eu tenho uma aceleração negativa, tá? Então a reta vai estar inclinada para baixo, esse ponto vai ser o ponto de V0, tá? A velocidade inicial. E aí o carro vai estar sendo freado em função do tempo. E aí eu tenho também aqui dois regimes. Nesse regime aqui, onde eu tenho uma diminuição da velocidade em função do tempo, o carro ainda continua indo para frente, só que ele está sendo num movimento retardado, está sendo freado. Nesse regime aqui, a velocidade já passa a ser negativa. Então, nesse regime aqui, o carro está dando como se fosse ré, mas ele está cada vez indo mais rápido. Então, ele está no movimento acelerado retrógrado, tá? Então, prestem muita atenção nesses regimes aqui, tá? E na forma do gráfico. Então, você tem que bater o olho no gráfico do exercício e já saber que tipo de movimento que é. Se é um movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variável. Tá? E aí a mesma ideia, se eu quiser saber a aceleração a partir desses gráficos aqui, eu faço a tangente da reta, que é basicamente pegar dois pontos e calcular ΔV sobre ΔT. Tá? Depois nós faremos alguns exemplos com relação a isso. E aí vem o caso mais geral, que é como que é a posição em função do tempo para o MRUV. Tá? Aí que vem a questão interessante, porque a equação é quadrática, é uma equação do segundo grau. Você já deve ter visto isso em matemática. Então, a forma dessa curva aqui é uma parábola, tá? Sempre quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou ter uma parábola. E aí aqui tem uns pontos importantes. Veja, se a aceleração for negativa, a concavidade da parábola é para baixo, tá? Então, é um rostinho triste aqui, tá? Esse ponto aqui inicial do movimento é a posição inicial. Então, é por isso que eu tracei um pontilhadinho aqui para você saber a posição inicial. Então, se pedirem a posição inicial para você, a partir de um gráfico, de uma parábola, você vai saber que é esse instante aqui, tá? No vértice, deixa eu voltar aqui. No vértice, bem nesse ponto aqui, eu vou ter, aqui, bem nesse ponto aqui, no vértice, eu vou ter uma velocidade nula, que é o instante, esse instante aqui é um instante onde o objeto ele muda de sentido, tá? Então, o que acontece? A aceleração é negativa, então, nesse regime aqui, o objeto ele está indo para frente no movimento progressivo, só que ele está sendo freado, tá? Ele vai sendo freado até que ele chega num ponto onde ele muda de sentido. E quando ele muda de sentido, a velocidade começa a ser negativa, ou seja, ele começa a dar ré, e aí a posição começa a diminuir novamente. Então, nesse regime aqui, ele vai estar acelerado retrógrado, tá? Aqui a velocidade ainda é positiva, só que ele está sendo freado, e aqui a velocidade é negativa, ele está sendo acelerado, tá? E aí vem o caso onde a aceleração é positiva, lembre-se, aceleração positiva, a concavidade é para cima. Então é um rostinho feliz, tá? E aí aqui de forma semelhante, ó, esse ponto aqui é a posição inicial, no vértice eu tenho a mudança de sentido, então o que está acontecendo aqui? Nesse instante aqui, ele ainda continua com uma velocidade negativa, ele está dando ré, só que ele está sendo acelerado, no sentido que ele está sendo freado até ele parar, mudar o sentido do movimento e começar um movimento acelerado,
tá? Então, aqui ele vai estar no movimento retardado retrógrado, e nesse regime aqui, ele já passa a ser um movimento progressivo com um movimento acelerado, tá? Detalhe importante é que nem sempre essa parábola vai aparecer completamente. Pode ser que o tempo ele comece a ser cronometrado só dessa parte para frente, tá? Então, vai depender muito do exercício ou da situação que você está avaliando. Só uma revisão da função do segundo grau, então. A função do segundo grau, eu tenho uma função y é igual a ax quadrado mais bx mais c, e aí a concavidade para cima ou para baixo vai depender do valor da constante a, tá? E aí, para resolver analiticamente, algebricamente, eu preciso da fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho aqui o delta igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Veja que no nosso caso do MRUV, quem que vai ser o B? O fator B é um fator linear ali na expressão quadrática, ele vai ser o V0. O A, ele vai ser aquele termo do meio da aceleração. E o C vai ser a posição inicial, tá? Então, assim você consegue calcular o X, que no nosso caso vai ser a variável dependente independente T, tá? Mas o legal é que, assim, geometricamente, você consegue determinar, então, o ponto do vértice de forma mais rápida, porque, veja, o vértice, a importância do vértice é aquele instante onde a velocidade ela muda de sentido, a velocidade é nula e o movimento vai mudar de sentido. Então, esse ponto do vértice, um instante de tempo, você consegue calcular geometricamente que é o menos b sobre 2a. Então, lembra que o b vai ser a velocidade inicial e o a vai ser aquele termo de meio da aceleração, tá? E aí, você consegue calcular também qual é a posição do vértice usando essa outra expressão aqui que veio da geometria, que é menos delta sobre 4a, tá? E aí, se você usar os termos corretos, você consegue calcular a posição do vértice, que tem uma importância significativa porque vai ser onde que o movimento ele muda de sentido, tá? E aí, aqui eu separei alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Veja, um ponto material, movimento segundo a função S é igual a 12 menos 4t. Contém segundos e S em metros. Faça o gráfico do espaço, da velocidade, da aceleração em função do tempo desse movimento, tá? Então, primeiro de tudo, você olha essa expressão, é uma expressão linear, não tem um termo quadrático, então ele é um MRU, tá? Como que vai ficar o gráfico do espaço em função do tempo? Veja, a posição inicial é esse valor, que é 12. Eu tenho uma velocidade negativa, tá? Então a inclinação da curva é para baixo, tá? E aí, se eu quero saber onde que ele cruza o eixo aqui, onde que o S vai valer zero, né? Que ele vai cruzar o eixo X, o valor de T, eu faço S igual a zero, enquanto que o T vai ser igual a 3 segundos. Então a minha reta vai ficar mais ou menos dessa forma, tá? Aqui ele começa no valor 12 e aqui ele cruza no valor 3, tá? O gráfico da velocidade é um MRU, então vai ser uma reta, um valor constante, só que ele é um valor negativo, é menos 4. E o valor da aceleração, o gráfico, eu tenho um MRU, a aceleração é zero, então é sempre um valor nulo. No próximo exemplo, veja, o espaço de um ponto material varia no decurso do tempo de acordo com o gráfico. Eu quero saber o espaço inicial, o que acontece com o ponto material no intervalo de tempo considerado, o instante que o móvel passa pela origem e a velocidade escalar. Tá? Então, veja, eu tenho esse gráfico aqui complexo, ele é uma composição de movimentos. Se eu quero saber o espaço inicial é quando t é igual a zero, então é o valor 5 metros. Tá? Tá aqui esse pontinho aqui. Tá? Agora eu quero saber o que acontece com o ponto material entre 2 e 5 segundos. Eu tenho 2 segundos aqui e os 5 segundos. Então, nesse intervalo de tempo, eu tenho uma reta. Tá? É uma reta sem inclinação, então não é MRU, não é MRUV, então o objeto está em repouso, porque ele não muda a sua posição em função de tempo. Ok? Veja que dá para inferir isso daqui se você analisar o princípio físico envolvido nesse gráfico. Tá? E em que instantes o móvel passa pela origem? Então, ó, a origem é quando S é igual a zero. Então, onde que essa curva vermelha ela vai cruzar esse ponto igual a zero, né? Vai ser no instante t igual a 7, no instante t igual a 5, a 13 segundos, ok? Então, tudo isso daqui você tira pelo gráfico. E por último a velocidade escalar no instante 1,5 segundos. Então, veja, se nós olharmos no gráfico,
entre esse regime de tempo de 0 a 2, ele vai estar com uma inclinação positiva, tá? Então, lembra lá no começo da aula, num gráfico de S em função de T, eu vou ter uma inclinação positiva quando eu vou ter um MRU, tá? Então, nesse regime de 0 a 2 segundos, o móvel está se movendo em MRU. Depois ele pode ter mudado, tá? Ele pode ter parado ou feito um MRUV, enfim, mas nesse regime ele vai ter um MRU, uma velocidade constante. Então, para calcular essa velocidade, simplesmente a inclinação da curva. Então, eu vou pegar dois pontos desse regime, eu peguei o ponto 2 segundos e o ponto 0, tá? Então, eu vou fazer ΔS sobre ΔT, tá? No ponto final, ele vai estar na posição 10, no ponto inicial, ele vai estar na posição 5, então fica 10 menos 5. O ΔT, então, ele vai ser o instante de tempo final 2, menos o instante de tempo inicial, que é 0. Então, fazendo isso, você acha o valor 2,5 metros por segundo, que representa somente a velocidade nesse trechinho aqui, ok? Vamos para o próximo exemplo? Então, ele vai dar um gráfico agora da velocidade em função do tempo, ele quer saber a aceleração escalar em dois tempos diferentes, a variação de espaço, a velocidade escalar média, e o instante, a posição em que ocorre a mudança de sentido, tá? Então, esse daqui é o gráfico, tá? Lembre-se que agora é uma função da velocidade em função do tempo, ok? Então, a aceleração escalar de 0 a 2 segundos, eu tenho uma reta com inclinação ascendente, e vocês vão lembrar que isso é um MRU-V, tá? Porque o MRU é sempre nulo, tá? Então, basicamente, eu vou fazer um ΔV e ΔT de dois pontos considerados, o ponto final, que é 4 de velocidade, menos o ponto inicial, que é 0 de velocidade, dividido pelo ΔT, que é 2 segundos final, menos o 0, tá? Fazendo as continhas, então eu vou achar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Não se esqueça da unidade de medida, tá? E se eu vou agora analisar o instante de tempo de 2 a 6 segundos, veja que a reta agora é a inclinação para baixo, então ele vai estar sendo freado. E aí eu vou ter, então, a mesma coisa, ΔV sobre ΔT, só que agora a posição final em 6 segundos, a velocidade, desculpa, vai ser 0, menos a velocidade inicial, que é 4, e aí eu tenho ΔT, que é 6 menos 2. Fazendo isso, eu vou ter um valor negativo de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então veja que o sinal é importante, porque ele vai mostrar se o objeto está sendo acelerado ou freado. Tá? Só que agora, se eu quiser saber, então, a variação de espaço de 0 a 6 segundos, né, que é todo esse triângulo, lembra que o espaço eu consigo calcular a partir da área. Então, eu vou fazer a área desse triângulo. A área do triângulo, lembra que é base vezes a altura dividido por 2. A altura desse triângulo é 4. Agora, pensando em termos geométricos mesmo, a base desse triângulo é 6 e dividir por 2. Fazendo a continha, eu vou encontrar 12 metros. Então, quanto que ele percorreu de 0 a 6 nesse período, né? É 12 metros, tá? E se eu quiser calcular, então, a velocidade escalar média, eu vou pegar é uma média, então eu vou pegar o quanto que ele andou, ΔS, e dividir pelo tempo considerado. Então, eu vou encontrar, ele andou no total 12 metros em 6 segundos, então a velocidade média vai ser 2 metros por segundo. E agora, se eu quiser calcular, então, o instante, a posição em que ocorre a mudança de sentido, e sabendo que no instante t igual a zero, o móvel se encontrava na origem, tá? Então, veja, a mudança de sentido ele vai acontecer quando v igual a zero, tá? E pelo gráfico, a gente vê que o v igual a zero vai estar no ponto t igual a 6 segundos, tá? É onde ele cruza o eixo x, o eixo do tempo. E aí, quanto que ele andou? A gente calculou no exercício anterior, ele andou 12 metros nesse tempo inteiro, ok? Então, veja, a dica que eu dou para vocês, então, prestem muita atenção sobre analisar o gráfico. Vocês têm que bater o olho no gráfico e saber se o gráfico é velocidade em função do tempo, posição em função do tempo ou aceleração em função do tempo. E aí você tem que bater o olho no gráfico e já saber classificar o movimento. Ele é um movimento retilíneo uniforme ou ele é uniformemente variável, tá? Tenham em mente, no movimento MRUV, você vai ter uma parábola, quando for a posição em função do tempo, e no MRU você vai ter uma reta, tá? E aí saber as respectivas formatos das curvas quando for no velocidade em função do tempo e na aceleração em função do tempo, tá? Então tomem cuidado com isso.
Basicamente é isso. Obrigado, gente. Até a próxima aula.